O sobe e desce dos candidatos. O que dizem as pesquisas eleitorais? É a corrida eleitoral com Antônio Lavareda. Então já é quarta-feira e nós temos o professor de estatística, sociólogo Antônio Lavareda. Ô professor, é uma sensação que é minha e eu encontro muito na rua pessoas que dizem isso. Puxa vida, como essa campanha está maçante, como seria bom que terminasse logo. Eu também penso assim, mas eu lhe pergunto, é coisa de gente que cansa com muita facilidade ou essa campanha está mais cansativa do que as outras? Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. As pessoas que dizem assim, Geraldo, elas têm razão. E por que têm razão? Porque, de fato, essa campanha eleitoral, sobretudo no que diz respeito à eleição presidencial, ela começou muito cedo. Na verdade, ela começou desde o ano passado, talvez antes. As pesquisas, você lembra, sobre a disputa presidencial são realizadas desde 2019, ou seja, desde o primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro. Mal o presidente sentou na cadeira e já se começou, melhor dizendo, ele próprio já começou a falar nessa eleição 2022. Daí vieram os pré-candidatos, daí foram acompanhados pelas pesquisas de opinião, naturalmente, para registrar a preferência dos eleitores. Então, os brasileiros, de um lado, já estão cansados com essa campanha muito longa. 68% dos entrevistados na última pesquisa do IPESP, divulgada no sábado passado, Geraldo, diziam que gostariam que essa eleição fosse encerrada no primeiro turno, ou seja, não querem passar mais o mês de outubro, e outubro, se houver segundo turno, será um mês longuíssimo, porque o segundo turno, a votação do segundo turno, Geraldo, vai estar no dia 30, então é do dia 2 de outubro até o dia 30, um longo mês de outubro. Praticamente 7 em cada 10 eleitores não querem isso, Geraldo. Uhum. Professor Lavareda, no começo da semana, certamente o senhor tomou conhecimento de uma crônica do seu João Carlos Paz Mendonça, em cima de uma preocupação que a gente vê também muito, com muita gente. A gente constata isso, a desatenção que as pessoas têm pelo parlamento. 70%, tem pesquisas dizendo isso, né? 70% dizem que não escolheram ainda o senador, o deputado. A gente sabe que isso é ruim, mas isso é ruim, isso é pior para quem? Alguém leva vantagem nisso, professor? Levam, Geraldo, levam vantagens políticos, né? E prejudicada é a sociedade. 70% também, outra pesquisa apontou, é o mesmo número, mas relativo a um outro fator, que é o desconhecimento, a não lembrança de quem a pessoa votou para deputados na eleição anterior. Ou seja, Geraldo, nós temos é preciso encarar isso, há um sistema eleitoral, há uma regra eleitoral para a escolha de deputados estaduais, federais e vereadores, que é a regra proporcional chamada de lista aberta. Na verdade, é uma competição aberta entre todos os candidatos e o eleitor tem que escolher um deles. Entre centenas de candidatos, por exemplo, a deputado federal, o eleitor pernambucano escolhe um. Entre centenas de candidatos a deputado estadual, o eleitor ou eleitora escolhe um deles. Esse sistema é ilógico, ele enfraquece os partidos, ele não enraiza partidos na sociedade. Você tem o que eu chamo a Câmara Federal como um espaço onde comparecem 513 empreendedores individuais. Você sabe, você acompanha isso há muito tempo, Geraldo, que a maior competição que se dá no momento da eleição é entre os candidatos do mesmo partido, com medo de que um ultrapasse o outro. Há brigas, inclusive, que se tornaram públicas recentemente, em Pernambuco mesmo, sobre candidatos alijados por candidatos que dirigem a legenda, alijados das verbas do fundo eleitoral, alijados da televisão, do espaço da TV. Para quê? O candidato do mesmo partido deveria ser um aliado, afinal de contas, se ambos se elegerem, vão compor uma bancada na Câmara Federal daquele partido, representando aquele partido. Pois bem, esse sistema ilógico, irracional, obsoleto,
torna os membros do mesmo partido candidatos os piores adversários. Isso, mais tarde, quando eleitos e se eleitos, né, com certeza isso não gera harmonia nem agregação partidária. Isso nos ajuda, esse fato e essa constatação, nos ajuda a compreender, Geraldo, porque os nossos partidos no Brasil são autênticos balaios de gado. Uhum. Eu sei que o senhor não gosta de chafurdação, e essa palavra lhe lembra um amigo nosso comum, adorava usá-la, né? Olha, chafurdação isso, chafurdação é aquilo. Mas essa coisa que acontece ainda com o Paraná, que ontem repetiu uma pesquisa mostrando o empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Uma distração de todos os outros, porque a gente observa que tem um Braskem também, que esse é pior. Pior, não digo pior no sentido de se chocar com os outros. Ele mostra uma vantagem grande do candidato Bolsonaro. Eu lhe pergunto, isso cria um clima de desamor entre os institutos? Como é que essa coisa é tratada aí internamente, professor Lavareda? Olha só, Geraldo, naturalmente, e eu já comentei isso publicamente, pesquisas que têm aparência bastante esquisita, quer na sua formulação, quer na sua apresentação, ainda que eventualmente registradas burocraticamente no Tribunal Superior Eleitoral, onde ganham, dessa forma, uma certa aparência de conformidade à legislação, de legalidade, de legitimidade. Ocorre que, dado que há uma multiplicidade de institutos de pesquisa hoje, isso não é mal, isso ocorre nos Estados Unidos em quantidade muito maior do que a nossa, é importante que a imprensa e os próprios institutos adotem o máximo de transparência na divulgação dos resultados e dos métodos. Por exemplo, a pesquisa do Paraná, vamos ir direto ao ponto. Pesquisa do Paraná não informa ao leitor, até porque não pergunta, não está no seu questionário, como foi o voto das pessoas na eleição passada. E assim perde-se a noção de se aquela pesquisa, se aquela amostra que foi entrevistada tem algum viés político-ideológico, porque o nosso ouvinte precisa saber que uma pesquisa, que uma amostra que foi selecionada por um instituto, ela pode ser representativa segundo os demográficos, ou seja, segundo os grandes grupos sociais. Ela pode ter a quantidade certa de mulheres, de homens, de jovens, de pessoas de idade madura, de mais velhos, da região Nordeste, Sudeste, etc. e tal, mas não ser representativa das tendências, das correntes de opinião político-ideológica na sociedade. Como é que você constata isso? Como é que você mede isso? Na Europa e nos Estados Unidos se pergunta a identificação partidária dos entrevistados, voto na eleição passada e orientação ideológica, se as pessoas são liberais, conservadoras, moderadas, etc. No Brasil, Geraldo, dado que a identificação partidária é muito escassa, dado que não há o hábito da autoclassificação ideológica, o mínimo que resta é indagar como as pessoas votaram na eleição passada, ainda que não se apreenda exatamente uma foto correspondente à do Tribunal Superior Eleitoral, do comportamento eleitoral passado, mas vai se ter uma ideia se aquela amostra está mais enviesada pró-PT, pró-Bolsonaro, em que direção está, ou está mais equilibrado. O Paraná, infelizmente, não faz isso. Eu sempre estimulo, convoco todos os institutos a agirem com clareza nessa direção, porque senão a pesquisa fica com uma aparência. Você falou num amigo nosso que usa o termo chafurdação. Ele também usa um termo que eu vou repetir agora. Essas pesquisas ficam com uma aparência de mal-assombro. São pesquisas mal-assombradas, Geraldo. Agora, professor, estamos já na reta final. E o que repercute é candidato tal não vai para enquete tal, não vai para o debate. Isso, a nós que gostamos do debate, isso chateia. Mas os candidatos, às vezes, têm razão de não comparecer aos debates? Olha, Geraldo,
Isso depende muito da disputa. Quando o candidato está em franca liderança, etc. e tal, ele escapa aos debates. Fernando Henrique Cardoso, em 1994, 1998, eu trabalhei nas duas campanhas dele, e a campanha decidiu não expor o então presidente, primeiro candidato, depois presidente, candidato à reeleição, a debates. E isso não causou grande prejuízo a Fernando Henrique Cardoso à época. Em 2006, todos os registros apontam para o fato de que Lula se prejudicou, ou seja, prejudicou ele próprio a não comparecer ao debate final, o debate da Globo, ali há 2, 3 dias da eleição. Então, é preciso levar em conta isso, a expectativa das pessoas. Eu acho que o último debate, esses últimos debates, têm importância, sim. E o candidato sempre terá algum prejuízo. O candidato que não comparece, se o debate tem uma grande audiência, e esses debates dessa eleição presidencial prometem ter, o primeiro deles, da Band, o All Cultura, etc. e tal, teve uma audiência enorme, significativa, os próximos devem ter também, os candidatos sempre vão sofrer, os candidatos faltosos sempre vão sofrer algum desgaste. É preciso ver e medir à época o quanto terá sido esse desgaste também e levar em conta o fato que os candidatos que comparecem, uns ganham e outros perdem. Então, é preciso, após os debates, as pesquisas provavelmente farão isso, medir o saldo líquido dessas percepções do eleitorado. Na reta final, Geraldo, essa eleição presidencial já está mais ou menos configurada. Das 5 últimas pesquisas, de quinta-feira passada para cá, eu falo Datafolha, IPESP, FSB, IPEC e hoje a Quest, sobretudo, que é a última pesquisa de hoje, todas dão uma dianteira ali de Lula sobre Bolsonaro, que oscila de 9 pontos na pesquisa que tem menor diferença é a FSB, até 16 pontos, que é a pesquisa do IPEC. Lembrando que, na maioria delas, dessas 5, e apenas uma, a pesquisa do IPEC, se configura a possibilidade da eleição ser resolvida no primeiro turno. Em todas as demais, a perspectiva é de um segundo turno. Embora, como eu digo, a configuração seja mais equilibrada, um primeiro colocado muito nítido, o segundo colocado nítido e mais distante, terceira colocação. Lembrando que nessa pesquisa da Quest de hoje, Geraldo, a Simone Tebet encosta mais em Ciro Gomes. Ele tem 6, ela tem 5 pontos. Então, cenário nacional marcadamente diferente desse cenário estadual pernambucano, onde essa disputa singularíssima, que eu já descrevi como uma disputa pentagonal, né? Você tem esses 5 candidatos, uma candidata com o cartão carimbado para ir para o segundo turno, Marília Reis, e 4 postulantes disputando cabeça a cabeça uma posição nesse segundo turno, que promete ser bastante disputado, Geraldo. Pronto, conversamos em mais uma quarta-feira com o professor Antônio Lavareda. Vamos nos encontrar certamente muito mais vezes daqui para frente, porque está chegando a hora. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte.